13, Evangelho segundo João, capítulo 13. Nós vamos ler hoje do versículo 2 até o versículo 20, amém? Domingo à noite nós vimos o primeiro versículo, o amor de Jesus. Jesus amou os seus que habitam no mundo, amou-os até o fim, glória a Deus. Depois ele colocou esse amor em prática, por isso o título aqui desse texto que vamos ler agora, João 13, de 2 a 20, repita, amor em prática. Glória a Deus. Amor é provado na prática. Amor é provado em atos. Amor é provado em atitudes. O amor ou o desamor também sempre se prova naquilo que fazemos. Tem gente que está fazendo coisas que a gente vê que é fruto do Deus do seu desamor. E tem gente que está fazendo coisas que a gente vê que é fruto do seu amor. Aleluia. Então Jesus fez uma coisa ali, que nós vamos ler, do 2 ao 20, né, como fruto do amor. Vamos ler então, amor em prática, João, capítulo 13, versículos de 2 a 20. Vamos ler juntos? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou.
em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aí, que eu dei o título então Amor em Prática, né? Foi um evento registrado aqui somente pelo apóstolo João. Não tem nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, esse evento aí do lava-pés, que Jesus faz aí somente com os 12 apóstolos, porque Judas ainda está aí com eles. Primeiro lugar, por que Jesus faz isso? E o que significa? Bom, o significado prático, primeiro, remete ao trabalho do servo, ao trabalho do escravo. Para nós pode parecer meio estranho, porque nós não vivemos mais numa sociedade escravocrata, né? A lei da escravidão foi abolida já há anos atrás. Mas a Bíblia toda foi escrita durante períodos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a Bíblia foi escrita em períodos que havia na sociedade a escravidão, onde pessoas eram compradas e vendidas. Havia comércio de escravos em praça pública. Praça pública significaria para nós a feira, o mercado. Tá? Nas feiras, nos mercados públicos, além das mercadorias que se vendia, era normal, tá? Não era tido como uma coisa desumana, era uma coisa normal daquela sociedade, né? O comércio de escravos. Tá? E nesse caso, em Israel, em outros lugares, no Oriente Médio, não se tratava apenas como se tratou no Brasil, de escravos negros. Porque no Brasil a escravidão foi associada a negros, porque esses escravos vinham na sua maioria do continente africano, onde todos que vinham tinham a cor da pele negra. Mas a escravidão não está necessariamente ligada à pele negra. Em Israel, as pessoas que eram escravos eram pessoas de todas as cores, branco, preto, né, negro, ou seja lá como for, eram escravos. Qualquer pessoa que não conseguisse um emprego, tá? Que não conseguisse um trabalho digno para sustentar, ela mesma se apresentava ao mercado, a algum mercador de escravos, e se vendia para eles, para ela ser vendida para alguém e trabalhar então na fazenda de alguém, por aí, na casa de alguém, como escravo dessa pessoa. Então, nos tempos bíblicos, no tempo que a Bíblia estava sendo escrita, era um período onde as sociedades viviam o regime ainda de escravidão. É por isso que quando Paulo escreve as cartas, ele fala qual deve ser o comportamento de senhores que têm escravos, senhores cristãos, como eles devem tratar os seus servos ali são escravos, e como os servos cristãos devem tratar os seus senhores, tanto se esses senhores forem convertidos ou se não forem convertidos. Por que Paulo traz essas orientações a servos e senhores? Esses servos ali eram escravos, tá? Comprados por esses senhores, então eram propriedades desses senhores para trabalhar naquilo que eles quisessem. Um dos afazeres dos escravos naquela época era lavar os pés dos seus senhores. Quando os senhores chegavam em casa, antes deles irem para o jantar, né, antes de se pôr à mesa, o servo se cingia com uma toalha, pegava uma bacia de água e vinha e lavava os pés dos seus senhores. Lavava os pés dos seus donos. Era uma atitude normal, tá, de um escravo para com o seu senhor. Jesus assumiu aqui uma atitude de escravo, uma atitude de servo. Tá? Servo e escravo, mas é a mesma coisa.
Eu já vi gente por aí querendo diferenciar, né? Nós não somos escravos de Deus, nós somos servos de Deus. Não existe isso não. Servo e escravo é a mesma coisa. Nas duas línguas bíblicas, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, em hebraico é eved e em grego é doulos. Nas duas línguas, servo e escravo é a mesma coisa. Porque escravo significa que ele tem um dono. Escravo significa propriedade, que essa pessoa tem um dono. E servo é a raiz de serviço. Qual o serviço que esse escravo deve realizar para o seu dono? Portanto, escravo e servo é a mesma coisa. Jesus se colocou na posição de escravo, na posição de servo. Ele já tinha sido chamado de servo por Deus. Servo de Jeová era um dos títulos messiânicos de Jesus. E a gente vê o Pai apresentando Jesus lá no Antigo Testamento, em Isaías 42, eis aqui o meu servo. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. Jesus agiu dessa maneira. Foi por isso que Pedro estranhou. Não, o Senhor não vai me lavar os pés, não, o que é isso? Qual foi a atitude de Pedro? Foi uma atitude lógica, uma atitude coerente. O Senhor vai fazer o papel de escravo aqui, vai fazer o papel de meu servo e me lavar os pés. Quem sou eu para ter o Senhor como meu servo, como meu escravo, para me lavar os pés? Não, Senhor, não vou deixar o Senhor lavar meus pés, não. Aí Jesus falou para ele, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. O que Jesus quis dizer para ele? Que se você não aprender essa lição que eu estou tentando passar para vocês agora, você não vai ter parte comigo, porque para ter parte comigo, para ser meu discípulo, tem que aprender essa lição que eu vou ensinar agora para vocês. E nessa lição eu vou fazer o papel de servo para vocês. E Jesus, como um servo, como um escravo, cingido de uma toalha, pegou a bacia de água e lavou os pés de um por um dos 12 apóstolos, inclusive de Judas Iscariotes, que ainda estava ali. Jesus lavou os pés deles, numa atitude de servo. Por que razão Jesus fez isso? No contexto dos evangelhos, não só agora de João, mas também Mateus, Marcos e Lucas, de tudo que Jesus queria ensinar para os apóstolos e para todos os seus discípulos, teve uma coisa que foi muito difícil de ensinar para eles. Porque todo lugar que Jesus estava andando com eles, Jesus notava, principalmente entre os seus 12 apóstolos, que havia ali uma tendência entre eles, tá? De um querer ser maior que o outro, de um querer ser melhor que o outro. Havia uma competição entre eles de quem seria o maior. No reino aí, né, nós estamos aqui com o rei, o Messias, né, real, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então no reino de Deus aí, qual de nós será que ele vai eleger como maior? Quem de nós aqui será o maioral aqui? Era sempre isso que eles ficavam conversando no caminho, aonde quer que eles andavam, eles ficavam falando assim, quem vai ser o maior. Havia disputas entre eles. João e Tiago, 2 irmãos, pediram para sentar à direita e à esquerda do trono de Jesus no céu. Deixa nós dois sentar, um na tua direita, um na tua esquerda. E outra vez eles mandaram a mãe deles pedir. Ele não vai negar o pedido de uma mãe. Vou mandar a mãe lá. E a mãe foi lá. Mestre, permita que um desses meus 2 filhos sente um à sua direita, outro à sua esquerda. E os outros ficaram indignados com isso. Por quê? Porque cada um deles também queria esse mesmo lugar. Amados, o pecado fez um grande estrago na nossa vida. O pecado fez um estrago na vida de todos os homens. Todos os homens querem ser honrados, exaltados, enaltecidos, elogiados, reconhecidos, tá? Promovidos, exaltados.
Quem estava no céu e quis ser exaltado e sentar no trono de Deus? O diabo. O diabo era um anjo. Foi assim que o pecado nasceu no coração desse anjo, do diabo, que quis se exaltar, que quis sentar no trono de Deus, que quis tomar o lugar de Deus. É claro que ele não conseguiu, porque ninguém dá golpe de estado em Deus. Deus reina para sempre. Ninguém substitui Deus. Deus é insubstituível. Então o diabo foi expulso do céu e com ele os demônios, que foram os anjos que ele contagiou com esse desejo de ser exaltado. E na terra o diabo, através de Adão e Eva, contaminou toda a raça humana. Todos pecaram. Todos os homens pecaram. Todos os homens já vêm ao mundo no estado de pecado, como Davi disse no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E todos os homens já nascem com essa tendência de querer se sobrepor sobre outros, ser maior que outros, ser honrado acima dos outros, estar sempre por cima. Tá? Querer ser o manda-chuva, querer ser o que tem a razão, querer ser reconhecido. É o que ganha o prêmio, é o que ganha o troféu, é o que ganha a medalha. O mundo esportivo todo trabalha essa ideia, tá? De ser o campeão, de ser o que chega em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar. O homem sempre tem essa tendência. Essa é a tendência pecaminosa do homem, porque isso aí tem um nome: soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Ele só dá graça aos humildes. E uma das lições de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 foi: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois de passar 3 anos e meio tentando ensinar a esses discípulos a humildade, que o reino de Deus é dos humildes, que o reino de Deus não é de quem se exalta, depois de dar lições para eles, dizendo assim, olha, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus na terra, para nós, ele foi o modelo de alguém que se exaltou ou o modelo de alguém que se humilhou? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ser cristão é seguir o exemplo de Jesus? Ser cristão é ser imitador de Jesus? Então ser cristão não é se exaltar, ser cristão é se humilhar. E também ser obedientes em tudo a Deus até a morte. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Esse tempo oportuno é na vinda de Jesus, na glória, na glorificação. Enquanto estamos aqui na terra, tá, faz parte do nosso estágio aqui na terra, aprender a humilhação. Humilhação e humildade têm a mesma raiz. O número 1 com H, que antigamente era escrito em latim com H. Humilhação, humildade começa com o número 1. Significa que nós só aprendemos a ser humildes se nos humilharmos. Sem humilhação, nós não aprendemos a humildade, porque nós somos naturalmente contaminados pela soberba e queremos só exaltação. Desde criança. A Elaine me conta as coisas aqui da salinha, não é? Desde criança, não é? Pega o desenho de uma criança e elogia. Olha o desenho da Mariazinha. Aí os outros todos, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu. Cada um quer receber reconhecimento. Ninguém reconhece o da Mariazinha como a professora quis. Cada um quer que o seu desenho seja reconhecido. E o meu, professor, o meu não foi, então eu vou chorar.
Diga assim, umas crianças chorando aí, tá tendo humilhação ali. Não aprende a se humilhar desde criança. Já viemos ao mundo contaminados pela soberba, pelo orgulho, que é o oposto, o contrário da humildade, portanto é o oposto de Jesus. E se é o oposto de Jesus, não é cristão, é o quê? Anticristão. Não é de Cristo, é contra Cristo, é anticristo. O espírito do anticristo é espírito de soberba, que não se humilha diante de nada. Não é? Quando eu era criança, minha mãe falava assim: não traga desaforo para casa, hein? Se trouxer desaforo para casa, vai apanhar. Não traga desaforo para casa, não se humilhe diante de ninguém. Conselhos malignos, de gente que não tem se alimentado da verdade. Quem não se alimenta da verdade, se alimenta da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Quem se alimenta da verdade, aprende a verdade. E a verdade diz para nós assim, ó: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. No final do seu ministério, depois de haver passado 3 anos e meio com esses homens, Jesus, depois de tudo que ele ensinou, como mestre que Jesus é, ele entendeu que a coisa que eles estão tendo mais dificuldade de aprender é a humildade. Aí ele deu o exemplo. E ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? De todos esses textos aí que nós lemos, né? Todo esse texto que nós lemos, eu escolhi o versículo 16, né? Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Repita. Por isso eu expliquei para vocês que a palavra servo significa o quê? É a raiz de serviço, que é a mesma coisa de trabalho ou obra. E dentro do campo da igreja, mas não só no campo da igreja, até no campo político também, aí no mundo, é ministério. Tá? Ministério. Lá em Brasília tem os ministérios. A palavra ministério é a mesma palavra serviço. Vem do latim, tá? Ministério é um serviço. Ministério é um trabalho. Nós fomos enviados, por isso eu grifei as duas palavras, servo e enviado. Porque nós somos enviados por Jesus para sermos servos. Aleluia. Para realizarmos um serviço. Realizarmos um trabalho, realizarmos uma obra, realizarmos um ministério. O ministério de Jesus, o trabalho de Jesus, Jesus é o homem que mais trabalhou. Jesus é o homem mais trabalhador. Tá? Jesus é o homem mais trabalhador. Porque o trabalho que Jesus veio realizar é um trabalho que ninguém mais poderia realizar. Outra pessoa poderia realizar o que Jesus realizou? Jamais. Por isso o trabalho de Jesus é chamado até lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, de o penoso trabalho da sua alma. O trabalho de Jesus foi penoso. O nosso trabalho é leve, irmãos. O trabalho difícil, o trabalho mais penoso que um homem tinha que fazer, era o trabalho que Jesus tinha que fazer. E ele resumiu o seu trabalho, o seu ministério, nesse versículo aí, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repitam.
Esse versículo resume o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus. E Jesus diz, ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por isso que ele lavou os pés deles. Eu vim para servir. E o que eu estou servindo de bandeja? O que eu estou servindo? Eu estou servindo vida eterna. Eu estou servindo salvação. Eu vim para servir vida eterna, salvação. Como? Oferecendo a minha própria vida, o meu trabalho, né? Jesus dizendo para nós assim, ó, Jesus dizendo para nós aqui essa noite, Jesus está dizendo assim, ó, o meu trabalho foi servir vocês, dando a minha vida para ser condenada no lugar da vida de vocês, para que a vida de vocês fosse salva. A cruz de Jesus era nossa, era o nosso lugar, era a nossa condenação. Na cruz ele assumiu a nossa condenação para que nós recebamos perdão e salvação. Esse foi o serviço de Jesus. Jesus fez o serviço dele bem feito. Sim ou não, irmãos? Sim. Ele fez o serviço dele com amor? Ou ele fez assim de mau gosto, vou fazer só porque tem que fazer? Hã? Ele fez de mau gosto? Por isso ele é o servo, né? O servo, o modelo perfeito de servo, né? Que eu falei para vocês no Isaías 42, versículos de 1 a 4. E nesses versículos, o Pai está apresentando Jesus, ainda lá no Antigo Testamento, né? O seu servo, o servo aqui é Jesus. E quem está falando é o Pai. O Pai apresentando Jesus para nós, apresentando Jesus como servo. E olha como ele apresenta. Vamos ler juntos? Isaías 42, de 1 a 4. Todos abriram? Vamos juntos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Esses 4 versículos é o Pai apresentando Jesus. O Pai apresenta Jesus para nós como o servo. E tudo que ele falou aqui é a maneira como esse servo viria ao mundo realizar este serviço que só ele podia realizar. O mais penoso trabalho, o mais difícil trabalho, o mais difícil serviço foi o serviço de Jesus, foi o trabalho de Jesus, dando a sua vida por nós. Merecemos isso? Merecemos todo esse trabalho de Jesus? De jeito nenhum. A salvação é graça imerecida. Não merecemos, nenhum de nós merece. E mesmo sem merecer, Jesus o fez com amor por nós. Não fez porque nós merecemos, ele fez porque nos amou. Amados, olha como Jesus nos amou. Justifica alguém ser frio com Jesus? Ah, eu estou frio, eu estou apagado, eu estou desanimado. Tem justificativa para isso? Depois de tudo que Jesus é e fez, de tudo que ele é e fez por nós, não tem justificativa para crente frio. Não tem justificativa para crente desanimado. Está frio e desanimado porque está no pecado.
arrependa-se, confesse, volte-se para Deus, busque-o, ame-o e sirva-o também de todo o coração. Aleluia. Porque agora vem o nosso serviço, né? Nós somos, como Jesus ensinou agora em Lucas 17:10, servos inúteis. Jesus é um servo útil. Jesus é um servo útil porque ele fez o que ninguém mais poderia fazer. Agora nós somos servos inúteis, amados. Por quê? Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Repita. Somos servos inúteis. Quem que é o servo inútil aqui? Aquele que fez tudo, exatamente tudo o que ele devia fazer, o que lhe foi ordenado. Por que servos inúteis? Porque ninguém pode ganhar glória por nada que faça. Ninguém pode ganhar glória por nada que faça. Porque o verdadeiro servo de Deus não quer receber glória por nada que ele faça. Ele quer que toda a glória seja de Deus. Ele quer que toda a glória seja do Senhor. Não é assim que a Bíblia ensina? Toda a glória ao Senhor? Toda a glória ao Senhor, irmãos? Irmãos, toda a glória é para o Senhor? Se toda a glória é para o Senhor, que glória que resta para nós? Nenhuma. Mas temos serviço a fazer, temos coisas a obedecer, temos muita coisa que nos foi ordenado fazer, e depois de fazer tudo o que nos foi ordenado, somos servos inúteis que vão para o céu. E os que não fizerem o que foi ordenado, estarão em desobediência, não vão para o céu. Ninguém vai para o céu porque foi útil. Os que vão para o céu vão porque são inúteis. São servos inúteis, que fazem tudo o que foi ordenado a eles fazerem. E dentre tudo quanto foi ordenado por Deus a nós fazer, podemos resumir numa frase de Deus para nós, na sua palavra: sede santos. O Pai está dizendo para nós assim, ó: o que era difícil para vocês fazerem, eu fiz. Eu dei o meu filho e ele realizou o que era difícil, não só o que era difícil, mas o que era impossível para vocês fazerem, o meu filho realizou. Agora, o que eu estou mandando vocês fazer, é muito possível vocês fazerem. Agora vocês podem fazer, porque vocês são fortalecidos por mim para fazer. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu sou fortalecido por Deus, então eu posso ser santo. Eu posso santificar a minha vida, sabendo que quando eu santifico a minha vida, eu também ajudo na santificação de muitos outros. Quando eu lavo a minha vida, eu também lavo os pés uns dos outros. Lavar os pés representam a maneira como andamos. Os pés representam a nossa conduta, como nós andamos. Isaías 52:7 está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Na armadura de Deus, a armadura espiritual com a qual Deus nos reveste, e está escrito em Efésios capítulo 6, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O que significa isso? Os pés calçados com o Evangelho, sabe o que significa isso?
que o evangelho que nós ouvimos, nós passamos a nos calçar com ele para andar de acordo com esse evangelho. Andar de acordo com o evangelho, nos comportar de acordo com o evangelho. Em tudo que fazemos na vida, na nossa casa, na nossa profissão, no nosso trabalho, ou aonde quer que estejamos, temos que fazer de acordo como Deus manda na sua palavra, obedecendo a Deus, porque aí seremos estes servos inúteis que fizeram tudo o que foi ordenado. E aí vamos morar para sempre com o servo útil, Jesus. Jesus é o servo útil. Nós somos servos inúteis. Porque obedecemos em tudo. E aquele que não obedece não é servo, é ímpio, é desobediente. E o que ele vai receber é condenação eterna. Não há salvação para desobediência. A salvação está na obediência. Por isso que Jesus disse aí, nós lemos aqui no João 13, hoje, né? Compreendestes o que eu vos fiz? Bem-aventurados sereis, se praticardes. Da compreensão, a palavra de Deus passa para a prática. Quem compreende a palavra de Deus tem responsabilidade de praticá-la. Aleluia, amados. Você compreendeu a palavra de Deus hoje à noite? Bem-aventurado serás se a praticardes. Abençoado, bendito serás se a praticardes. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Essa casa é a sua vida espiritual, a sua vida plena, a sua vida toda. Sobre a rocha é Cristo, a palavra de Deus. É segundo essa palavra que eu vou andar, porque essa palavra é que lava os meus pés, é que lava o meu caminhar, é que lava a minha conduta, é que lava o meu comportamento. Eu não me comporto mais como ímpio, eu me comporto como filho de Deus, porque eu amo, eu já entendi a sua palavra, e é isso que eu tenho que fazer. Mesmo que seja algo difícil para eu fazer, não é impossível, porque eu creio, e tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê? Tudo é possível ao que crê? Isso é bíblico? Então diga, é possível que eu seja santo. Então santifique a sua vida, porque está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é o nosso serviço. Quando completar a nossa santificação, vamos nos apresentar diante dele e dizer, Senhor, somos servos inúteis, porque fizemos tudo o que nos foi ordenado fazer. Glória a Deus. Preste atenção, nós entramos aí em João 13, a parte mais importante da Bíblia, como eu falei domingo, é João 13 a 17. E vamos continuar nessa palavra nesses dias, tá? Se eu fosse você, eu não faltava no sábado nem no domingo para continuar aqui nessa meditação, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? E na sexta-feira é o nosso seminário. Então, não falte no seminário onde você está aprendendo profundamente a palavra do Senhor. Como servos, então, como servos de Deus, vamos pedir ao Senhor, vamos fazer uma coisa que Jesus nos ordenou fazer. O que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Vamos pedir ao Senhor que faça de nós os servos que Ele quer que nós sejamos. Mesmo que sejam chamados de servos inúteis. Os servos inúteis que Ele deseja, que fazem tudo o que Ele ordenou. Amém? Vamos pedir isso? Fique de pé, vamos orar juntos então, pedindo. Esse é o nosso pedido nessa noite. Pai Celestial, o que estamos pedindo ao Senhor nessa noite é algo que talvez
muito poucas pessoas estejam pedindo por aí afora na rua, Senhor. O que pedimos a Ti essa noite, Senhor, é que nós sejamos esses servos, mesmo chamados aqui na Escritura de servos inúteis, porque fizeram tudo quanto lhes foi ordenado. Inspira-nos, guia-nos pela obra do Teu Espírito Santo, para que nós em tudo Te obedeçamos, ó Pai. Obedeçamos a toda a Tua palavra, cumpramos toda a Tua palavra, Senhor, enquanto estamos nesse pequeno estágio, primeiro estágio da nossa vida, aqui na face da terra, habitando sobre a terra. Te louvamos porque essa noite nos alimentamos da verdade. Nós vamos sair daqui, Senhor, alimentados na verdade, para fazer aquilo que é bom, para fazer o bem, para santificar as nossas vidas e também ser um instrumento na santificação da vida de outras pessoas. E nós confiamos em Ti. Por isso o pedido que nós fazemos é, Pai, faz-nos Teus servos. Repita bem forte: Senhor meu Deus, faz de mim Teu servo, para sempre, para em tudo Te obedecer, para em tudo Te agradar e para fazer tudo o que o Senhor me ordenou na Tua palavra, e que se resume no mandamento: